Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Patrícia Duarte, eu sou taróloga, trabalho com o tarô de Waite e eu estou lendo este livro aqui para vocês. Vou deixar aqui, já tenho todos os vídeos gravados. Eu estou na leitura do capítulo 7, O Imperador. Esse livro é Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, da autora Sally Nichols, discípula e aluna de Jung, o grande psiquiatra, psicanalista Carl Jung. A Sally Nichols foi aluna do Jung e escreveu este livro na década de 1980, com o intuito de fazer uma analogia, uma associação entre os arquétipos e os 22 arcanos menores do tarô. Ela fala da simbologia do tarô de Marsella, inclusive tem aqui na contracapa do livro, né? Aqui tem uma parte e aqui nesta outra tem outra parte da contracapa. Se você não puder ou não quiser comprar o livro, não precisa, é só você assistir os vídeos desde o começo que você vai poder acompanhar, tá? No meu trabalho como taróloga, eu utilizo o tarô de Edward Waite, que é do início do século 20, mais ou menos ali 1920, por aí, tá? Como nós estamos fazendo a leitura do capítulo 7, que fala do imperador, no vídeo anterior eu já comecei falando e parei na página 116 do livro. Eu prometi para vocês que eu ia trazer aqui o arcano do imperador, do tarô de Waite, que é um pouco diferente. Aliás, esse é bem diferente do imperador, o arcano imperador do tarô de Marsella, que a autora fala no livro, tá? Então, enquanto o arcano de Marsella, o arcano do imperador de Marsella, que é este aqui, olha, ele está com as pernas formando um número 4, veja só, aqui, né? Tem um escudo de águia, né? Simbolicamente, inclusive a Sally Nichols cita isso no livro, que o imperador ele está olhando para a imperatriz, né? Se a gente colocar uma carta ao lado da outra, nós temos aqui no tarô de Edward Waite, que foi todas as cartas, elas foram desenhadas pela ilustradora Paula Smith. Nós temos aqui o 4 simbolizado de uma outra forma, que são as duas pernas do rei, do imperador, com as duas pernas do trono dele, as duas pernas da frente. Olha, aqui tem 2 com duas pernas, 4. Isso já é uma simbologia mostrando aqui a estrutura e o domínio do número 4, tá? De acordo, vocês vão ver muitas simbologias no vídeo anterior, onde eu comecei a ler o capítulo do imperador. Então vamos lá, falando então sobre, agora continuando aqui na página 116, para você que tem o livro, se estiver acompanhando, certo? Então vamos lá. Segundo Jung, todos nascemos com o potencial necessário para desenvolver cada uma das 4 funções até um certo ponto. Mas logo no começo, então, só para recapitular, né? No parágrafo anterior, onde eu terminei no vídeo anterior, a Sally Nichols, ela pontuou que na psicologia de Jung, né, que o Jung fez uma observação de que todo ser humano nasce com 4 potenciais característicos, tá? E ele chamou as 4 potenciais 4 funções, porque representam os meios característicos com que funciona a psique. As duas funções por cujo intermédio apreendemos o mundo, deu os nomes de sensação e intuição. Então, Jung classificou essas duas como mais espontâneas do que racionais. Então, ele denominou de funções irracionais. E aí, depois, as outras duas, pensamento e sentimento, que seriam funções racionais, porque descrevem os modos com que ordenamos e avaliamos nossa experiência. Então, só para fazer aí um breve resuminho do final do último vídeo, mas já está anterior a esse. Logo no começo da vida se torna geralmente manifesto que mostramos uma aptidão especial para uma função que recebe o nome de
Função especial. Depois descobrimos gradativamente em nós mesmos certo grau de competência em duas outras áreas, de modo que afinal temos à nossa disposição de forma limitada uma segunda e uma terceira funções. Jung chamou a segunda e a terceira funções auxiliares, porque podemos apelar para elas a fim de ajudar a função superior. A quarta função, todavia, sempre permanece relativamente inconsciente, portanto não se usa. Jung chamou de função inferior, porque não é diretamente acessível ao treinamento consciente. Por conseguinte, o seu desempenho comparado ao das três outras funções não inspira confiança. Por que tendemos a escolher tarefas mais fáceis, evitando as mais difíceis? Quase todos nós automaticamente desenvolvemos e aprimoramos as funções mais acessíveis, deixando a inferior não reconhecida e não desenvolvida. De ordinário, nossas famílias e a sociedade reforçam essa tendência, chamando-nos para servir em áreas em que demonstramos algumas competências. Então, a sociedade como um todo, e principalmente a sociedade menor de onde viemos, nossa família, escola, tal, a gente é estimulado a exercermos aquilo que a gente tem mais facilidade, e a gente não é estimulado a ir na direção da dificuldade para poder entender e trazer essa dificuldade como uma forma de crescimento e expansão. Interessante esse ponto que ela coloca aqui. Em consequência disso, a função inferior vai ficando cada vez mais para trás. Frequentemente, só quando essa função se intromete de maneira inesperada, inadequada e imatura, nos damos conta de sua existência. Nesse meio tempo, a função superior pode ter aprendido a operar tão suave e automaticamente que perdeu a vitalidade original. Então, é um paradoxo aí, mais ou menos, né, que ela coloca. À medida que o tempo passa, começamos a ser tipificados de acordo com a nossa função superior e até chegamos a considerar-nos aleijados psíquicos, obrigados pela natureza a nos havermos adequadamente em apenas uma, ou no máximo duas áreas de percepção. Aqui estão algumas das mais óbvias características de uma pessoa tipificada segundo a sua função superior. O intuitivo não é grande observador do mundo que o cerca, vive primariamente no mundo de possibilidades futuras, não se preocupa muito com a realidade presente e detesta pormenores. Depois de assistir à reunião e uma comissão, por exemplo, é provável que o intuitivo saia da conferência relativamente inconsciente de muitos pormenores, ou seja, sem conhecer, né? E sem lembrar de muitos pormenores, mas com uma dúzia de ideias sobre projetos que o seu grupo poderia algum dia realizar. E mesmo assim, tenderá a deixar para os outros os problemas práticos envolvidos na obra. Interessante isso, né? O tipo cuja função principal é a sensação estaria melhor observando as realidades práticas que a comissão se veria obrigada a enfrentar se as ideias do intuitivo fossem levadas a sério. Uma pessoa nessas condições não é dada a noções extravagantes. Sua percepção sensorial está voltada para a realidade. Como bom repórter, interessa-se por especificidades. Quem, o que, quando, onde, por que e como. Precisamente como podem os sonhos do intuitivo para o futuro ser adaptados às condições existentes? Pode um piano passar pela porta? Há dinheiro no orçamento para esse projeto? É isso que o sensorial, que a pessoa que tem essa característica sensorial vai ficar ali, né? Se focar nisso, certo? Cada um dos dois tipos reage à vida espontaneamente. O intuitivo fareja possibilidades futuras e tem palpite sem saber como chegar à informação. De maneira semelhante, a pessoa em que pondera a sensação registra automaticamente a experiência sensorial. Ela dá um exemplo. Ao passo que o intuitivo se ocupa em farejar um futuro de ouro, o sensitivo pode estar observando que o ar, naquele momento, recende a gás, que
que deve estar vazando e que isso, se não for imediatamente remediado, poderá obstar a qualquer necessidade de pensar no futuro. Então, tipo, gente, estou sentindo cheiro de gás, enquanto o intuitivo está ali pensando, olha, como que a gente pode agir no futuro através disso? O sensorial já está, gente, eu estou sentindo um cheiro de gás, procurem onde tem o vazamento, porque senão isso daqui, esse prédio vai pelos ares e por aí vai, né? Em ambos os casos, as observações são imediatas e automáticas, chegam inconscientemente e apresentam-se como fatos comprovados a despeito de qualquer lógica ou raciocínio em contrário. Vamos ver onde é que ela vai chegar aqui, né? O pensar e o sentir, por outro lado, operam mais deliberadamente. O tipo pensante organiza sua experiência em categorias lógicas e as dispõe em ordem sistemática. Numa comissão, por exemplo, ela fala comissão, mas numa reunião, né? Faz uma lista das coisas que deverão ser feitas antes da reunião seguinte e elabora uma agenda para essa reunião. Se for preciso que haja um orador no programa, o pensante pode querer que o conferencista seja uma autoridade em seu campo. Então é a pessoa mais racional, né? O tipo sensível reagiria de maneira diferente. Então talvez o sensível seja alguém mais emocional. Pouco lhe faz que o orador seja uma autoridade, contanto que saiba expressar-se e apresente o material de maneira interessante. Avaliaria qualquer programa mais de acordo com o espírito do que com o conteúdo. Sentimento, como Jung prega o termo, não significa emoção desenfreada. Pelo contrário, Jung caracteriza o sentimento como função racional, porque pode ser exatamente tão preciso e discriminativo quanto o pensamento. É também um meio de avaliar a experiência. Numa comissão, a pessoa sensível exerce com proficiência as funções de diretor social ou encarregado dos brindes, né? Então, se preocupa ali com os seres humanos, né? Com as pessoas. Ajudaria toda a gente a sentir-se mais à vontade, ao mesmo tempo não demoraria a desencorajar qualquer procedimento que não sentisse apropriado à ocasião. Faria tudo isso provavelmente com tato, mas poderia fazê-lo com muita firmeza, até com sangue frio, se as circunstâncias justificassem. Agora ela vai ela vai dizer aqui por que ela trouxe isso, né? Essa brevíssima descrição dos 4 tipos de função naturalmente é super simplificada, mas o ver-nos à luz deste resumo pode valer a pena em termos de autocompreensão. Mais valiosa ainda é a introvisão que um estudo dos tipos fornece no tocante ao modo com que os outros funcionam. Pode, por exemplo, ajudar-nos a compreender que uma criança do tipo intuitivo não vive perdendo coisas por ser simplesmente estúpida ou desobediente. Ela não dá valor aos objetos materiais. E é verdade, né? Então, é uma forma até da gente compreender realmente as outras pessoas. De forma semelhante, o fato de compreendermos que o vizinho é um tipo pensante poderá ajudar-nos a perceber que ele não está sendo desagradável de propósito quando perturba a atmosfera de uma reunião social, inserindo sem tato verdades que lhe parecem adequadas. Ou ainda, se o nosso marido opera por intuição, podemos evitar problemas práticos num passeio de automóvel, lembrando-nos de enfiar um mapa no porta-luvas. Para o intuitivo, ele não vai consultar o mapa, ele vai tentar seguir o mapa interno dele. Interessante todas essas colocações. Mais um exemplo, suponhamos que o pensar seja a sua melhor função, ao passo que o seu companheiro é um tipo sensível. Se vocês dois compreenderem a situação, poderão aproximar-se de áreas de atrito mais consciente e cooperativamente. Quando sua cara metade no impulso gasta dinheiro reservado no orçamento para necessidades futuras, na compra de um vaso antigo que ficará lindo na sala de estar, todo mundo já passou por isso um dia, né? Ou foi aqui o personagem principal desse texto. Você pode compreender que para um tipo sensível, esse objeto tem um valor que transcende a lógica a que você obedece. Sabedor disso, poderá evitar uma colisão frontal que arruinaria a atmosfera do momento com brigas fúteis. Mais tarde, porém, você e sua parceira poderão ajudar a resolver problemas futuros desse tipo, sentando-se juntos para revisar o orçamento e incluir nele valores importantes para ambos os tipos, sensível e pensante. E é verdade, gente, quantas pessoas que vêm numa leitura de tarô e que de repente está com esse tipo de problema, e você vai ver que são situações do cotidiano, então são coisas muito interessantes.
Esse esboço de discussão das 4 funções oferece ao leitor não iniciado algumas pistas para o descobrimento do seu próprio tipo de função. Apresento aqui, todavia, 2 sugestões que achei proveitosas. A fim de descobrir a sua função superior, observe como você se comporta, como poderia comportar-se numa emergência, por exemplo. Imagine-se numa floresta ao cair da noite, longe da civilização e separado dos companheiros. Você se sentaria para elaborar um plano de ação ou tentaria intuir para onde seus companheiros podem ter ido e seguido nessa direção? Ou faria um balanço das realidades da sua posição, calor, abrigo, água, etc., e planejaria ranchar onde elas estivessem ao seu alcance? Ou faria o quê? Ela pergunta. Às vezes não é fácil descobrir a sua primeira função, porque a superior e a primeira auxiliar estão ambas tão bem desenvolvidas que se torna difícil dizer qual delas representa o seu tipo inato. Nesse caso, às vezes é menos trabalhoso localizar a função inferior. Um jeito de fazê-lo consiste em observar a espécie de tarefas cuja execução você adia sistematicamente, porque não tem tempo para elas. Muitas vezes descobrirá que certos tipos de serviços são ignorados dia após dia, enquanto outras tarefas, que na realidade demandam mais tempo e são mais complicadas, acabam sendo executadas. Depois que você descobrir a sua função inferior, localizará com facilidade a superior, porque será invariavelmente a outra função na mesma categoria da primeira. Por exemplo, se a sua função inferior for irracional, digamos a intuição, isso quer dizer que a superior será outra função irracional, a sensação, e vice-versa. Se a sua função inferior for racional, digamos o sentimento, a superior tenderá a ser a função racional remanescente, que é o pensamento, e vice-versa. A razão por que essa fórmula é tão digna de confiança será discutida mais adiante em outro capítulo. Ela já está dando spoiler aqui. Para os que desejam mergulhar mais fundo nessa área, recomendamos a leitura de Lectures on Jung's Typology, de Hillman e von Franz. É um livro que oferece uma descrição completa dos 4 tipos de função e ilustra o modo com que operam na vida prática. Mas o esboço sucinto aqui apresentado é suficiente como princípio diretor para a seguinte exploração da teoria dos tipos de Jung em relação ao dito sábio de Maria Profetisa acima citado. Agora ela vai voltar para o imperador. À medida que tomamos consciência dos 4 potenciais dentro de nós, tendemos a nos rotular de acordo com a função superior. Em outras palavras, o ego se identifica com a função superior. Podemos não descrever nossos sentimentos com a exata terminologia aqui usada, mas tendemos a considerarmos uma unidade, uma pessoa com uma aptidão especial, excluindo outros potenciais de que temos menos consciência. Tornamo-nos reconhecidos por nós mesmos e por outros, como aquele que é hábil com as mãos ou aquele que é bom em matemática e assim por diante. Mais tarde, porém, acabamos reconhecendo e desenvolvendo as funções secundárias, ponto em que 1 se torna 2. Somos bons com as mãos, mas também gostamos de ler e escrever poesias, por exemplo. Chega depois uma percepção incipiente de capacidades numa terceira área, correspondente à terceira função. Mas essa se acha tão enterrada na inconsciência que é difícil de escavar, e muitas vezes são necessários vários anos para começarmos a ter consciência de nós mesmos como donos de 3 áreas de competência. Durante todo esse tempo, a 4ª função de ordinário permanece escondida, tão imersa na escuridão, tão inaproveitada e, portanto, tão ameaçadora para o status do nosso ego, que não podemos abordá-la diretamente. Todas as explicações e tudo que ela coloca aqui no livro é muito profundo, né? Mas a proporção que continuamos a desenvolver e a usar a terceira função, a 4ª também começa a emergir na consciência. Empregando a terceira função através da terceira é que chegamos à 4ª. Quando isso acontece, ocorre o 1 como o 4, pois agora há potencial para unidade, uma totalidade que inclui os 4 aspectos da psique e transcende a unidade do ego com quem principiamos as explorações.
Seja-me permitido ilustrar o modo com que os tipos funcionam, citando um breve exemplo da minha própria experiência. Sou uma intuitiva e tenho o sentimento como segunda melhor função. A terceira é o pensamento e a quarta, ainda não resolvida, a sensação. Está visto que a redação de um livro e o seu preparo para a publicação exigirão habilidades nas 4 áreas. Meu interesse pelo tarô surgiu primeiro através da intuição. Eu me sentia atraída pelos mistérios das cartas e pressentia a possibilidade de ligá-las às figuras dos meus sonhos. Durante muito tempo não fiz coisa alguma nesse sentido, a não ser pensar nas cartas e fazer tentativas esporádicas para penetrar-lhes o possível significado. Então, através da experiência dela, a gente vai poder identificar aqui até um certo quê de simbologia. Uma vez que o meu pensamento ainda não está bem desenvolvido, levei vários anos para organizar minhas intuições e sentimentos e encontrar as palavras para expressá-los. Eu não queria pensar nas cartas do tarô, nem ler livros fatuais sobre o assunto. Não me interessava aprender a história do tarô. Sendo intuitiva com escasso interesse pela realidade, fatos e datas me entediam. Sim, durante muito tempo me satisfiz com a vaga generalização de que o tarô era muito velho e não fiz nenhum esforço para explorar a origem específica. Eu estava mais interessada pelas imagens das cartas do que pela realidade delas. Aliás, ela põe bastante ilustração no livro, né? Então a gente percebe realmente disso. Ao fazer palestras e seminários sobre o tarô, tenho tido constantes problemas com os fatos indiscutíveis da realidade em muitas áreas, sobretudo os que envolvem o espaço e o tempo. Eu, por exemplo, arranjo as cadeiras para os participantes num círculo convidativo, o que faz com que todos se sintam bem, mas depois descubro que as cadeiras estão dispostas de tal maneira que vários participantes não podem ver os objetos expostos, que são o tópico de interesse. Minha inconsciência do tempo provoca transtornos que serão o tópico de interesse. Minha inconsciência do tempo provoca transtornos também, até que consegui resolver o problema planejando chegar meia hora mais cedo e indicando um cronometrista para me fazer sinal quando se esgota o tempo de que posso dispor. Porque daí ela puxa alguém para organizar para ela essa coisa mais prática, né? Aos poucos, minha terceira função, o pensamento, vai me ajudando a fazer contato mais direto com essas realidades. Lembrando-me constantemente de fazê-lo, estou começando a reparar na sinalização das ruas e em outros pontos de referência quando vou a algum lugar pela primeira vez. Estou até aprendendo a desenhar mapas toscos, mas ainda encontro dificuldades para estabelecer proporções exatas. Hoje em dia, a gente já não precisa mais disso, né? A fim de melhorar o meu sentido do tempo, jogo jogos comigo mesma. Que horas são agora? Pergunto-me de súbito. Tenho de responder naturalmente sem consultar o relógio. O fato de aprender a observar o ângulo do sol e a ouvir o plop do jornal da noite na calçada está me ajudando a adivinhar a hora de pôr a capa na minha máquina de escrever, encerrando assim o trabalho do dia e dirigir-me à cozinha para que o jantar esteja pronto quando o meu faminto marido chegar do escritório. Então ela criou ali umas maneiras, né, vamos dizer assim, para ela se ligar nas coisas, porque como intuitiva e sentimental que ela não se liga nessas coisas práticas. De muitas maneiras semelhantes, pensando e planejando, sou capaz de entender uma ponte até minha quarta função, a inferior à sensação. Daqui a pouco serei capaz de estabelecer contato sensorial mais direto com a percepção sensorial. Quando isso acontecer, espero experimentar o novo sentimento unitário descrito por Maria Profetissa, como o 1, como o 4. Tanto cultural quanto pessoalmente, o número 4 do imperador anuncia um novo começo, pois é ele quem inicia o princípio simbolizado pelo verbo. Com o seu advento, deixamos o mundo matriarcal da ordem primitiva não verbal, que se expressou largamente através da música, da dança e das imagens. Aqui entramos no mundo da ordem verbal, da ordem do logos.
Nas narrativas bíblicas, há 2 princípios descritos. O primeiro nos conta que no princípio Deus criou o céu e a terra. Poderíamos ver nisso o Mago Supremo criando Yang e Yin primários, representados pelo mago e pela papisa ou sacerdotisa do tarô. Reunidos, como vimos, no mundo matriarcal da imperatriz. Mas agora, com o imperador, vem um segundo princípio, que podemos equiparar ao da segunda narrativa bíblica que reza: no princípio era o verbo. Originalmente, o verbo, símbolo de ideia, alento, espírito, estava com Deus. Agora, o advento do imperador. Agora, com o advento do imperador, o poder do verbo é conferido à humanidade. Sim, porque o imperador é humano, né? O significado mais antigo de logos é aquilo por que se expressa o pensamento interior. As palavras são a base de todo o pensamento organizado e de todo o autoexame, de toda a ciência, de toda a história registrada, de toda a civilização. São os instrumentos por cujo intermédio aprendemos a abstrair ideias e a separar os nossos eus do mundo primário unitário do inconsciente. O momento em que a criança diz eu pela primeira vez, assinala um passo importante na estrada da autocompreensão, porque registra o primeiro rompimento entre ela e a identidade infantil, com toda a criação em que nascem todos os bebês. Essa fase mágica de identificação com a natureza é às vezes denominada mais poeticamente participation mystique. À proporção que se torna mais eficiente no emprego das palavras, vai-se a criança, a pouco e pouco, distanciando gradativamente do reino da magia primitiva e do eros feminino para ingressar no mundo civilizado da ordem masculina e do logos, que é o domínio do imperador. Tendemos a pensar nas palavras principalmente como instrumentos para nos comunicarmos uns com os outros, mas precisamos delas, primeiro de tudo, para comunicar-nos conosco. Olha que profundidade. A partir da primeira infância, as palavras são a chave principal do autoconhecimento e do crescimento intelectual. Precisamos delas para pensar, para selecionar as imagens e eventos caóticos do mundo que nos cerca e estabelecer nossa própria identidade em relação a eles. Sem o dom da língua, seríamos semelhantes a animais selvagens, presos para sempre num estado de participation mystique com tudo que nos rodeia. Esse fato foi dramatizado na história de Helen Keller, a qual, surda e cega ao mesmo tempo, não tinha acesso às palavras. Criancinha, sentia-se um animal sub-humano e, portanto, como tal, se comportava. Depois, com o auxílio de uma professora abnegada, surgiu o momento tão longamente esperado em que a pequenina Ellen foi capaz, afinal, de ligar a palavra água, telegrafada na palma da sua mão, por uma espécie de código Morse, ao fluido frio que conhecia pelo toque e pelo gosto. Nesse momento mágico, nasceu a humanidade de Ellen, porque ela falou, né? As palavras com efeito são uma nova espécie de magia, diferente dos poderes do mago. São instrumentos úteis e indispensáveis para ajudar-nos a nomear e classificar os objetos à nossa volta. Ajudam-nos a destacar-nos das coisas para podermos experimentar o mundo em derredor de nós mais objetivamente. Elas nos valem com a recordação de nossas experiências não verbais e com a transmissão a outros dessa recordação. Eu vou dar um tempinho aqui, deixa eu ver se falta muito. Falta pouquinho, eu vou terminar aqui, tá, gente? Já termino o capítulo aqui hoje nesse vídeo. Está visto, contudo, que as palavras não substituem a experiência. Sozinha a palavra água não teria podido saciar a sede física de Helen Keller, nem mitigar-lhe a sede de conhecimentos. Sem experiência, o mundo tem pouco a oferecer. Em tempos idos, o homem usa a palavra com maior parcimônia. Os antigos egípcios só falavam inspirados pelo Espírito. A palavra era a ação do Espírito. Hoje em dia falamos a esmo. Nossas palavras são meras pegadas, a substância se foi. Será que ela ainda está viva hoje? Para ver como é que a humanidade está no dia de hoje?
Dir-se-ia que em nossa atual cultura superverbalizada de computador, nos afastamos tanto da matéria-prima da vida que nós mesmos nos transformamos em abstrações, perdidos numa confusão mental. Comportamo-nos em relação às palavras como se elas fossem as experiências a que nos referimos. Engolimos-as por inteiras, como se fossem realidade nutritiva, e temos indigestões espirituais. Em resultado disso, o pêndulo oscila agora para trás, na direção da experiência não verbal. Os jovens estão deixando os livros e voltando à natureza. Abundam os grupos de percepção sensorial, encontro corporal e meditação. Tornou-se até moda denegrir as palavras como inúteis, secas e puramente intelectuais. É o tempo que ela estava escrevendo o livro. Como, formula-se às vezes a pergunta, como expressaria você uma fuga de Bach ou um quadro de Klee com simples palavras? Como de fato? Igualmente possível podemos replicar, seria captar o Hamlet de Shakespeare num meio que não fosse o das palavras. Quanto a isso, é até indiscutível que esta ou qualquer outra obra criativa possa ser adequadamente traduzida em palavras de outra língua, pois as palavras não são apenas sinais ou fichas, usados tão somente para designar coisas específicas. As palavras são símbolos, cujas reverberações para o ouvido educado sempre incluem matizes que transcendem o significado manifesto. Tendemos a esquecer que as palavras, como a música e outras formas de arte, não são apenas instrumentos do intelecto, surgiram também no nível corajoso da experiência humana. Historicamente, as palavras nos chegam em todas as línguas, puxando atrás de si nuvens de glória. Cada qual reverbera os ecos ocultos da experiência humana, da qual inicialmente proveio, tendo sido refinada e remodelada por gerações sucessivas. Portanto, longe de atirá-las todas pela janela, poderíamos usar as próprias palavras como outra técnica para captar a percepção sensorial. O estudo da etimologia das palavras que usamos pode ser um instrumento valioso para nos ajudar a ligar-nos à totalidade exata de sentimento da experiência que elas descrevem. Por exemplo, num capítulo anterior, fez-se uma ligação entre o nosso verbo to remember, recordar, entre parênteses, e a palavra do inglês antigo mornan, que quer dizer to more, carpir. Para mim, esse conhecimento acrescentou nova totalidade de sentimento, não só a palavra discutida, mas também a experiência da recordação. Poderia-se dizer que adicionou dimensão à recordação de coisas passadas. As palavras têm poder, muitas espécies de poder, produzem vibrações na natureza. Disse que as vibrações da palavra sagrada Om estão em correlação com as 3 forças da natureza: criação, preservação e desintegração. Consoante uma ideia primitiva, ainda viva nas partes mais civilizadas do globo, as palavras exercem uma influência mágica sobre as pessoas ou objetos aos quais estão ligadas. Na tradição judaica, o sagrado nome de Javé nunca deve ser proferido, e um dos 10 mandamentos nos alerta a não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Convém notar aqui que até na primeira narrativa da criação, a palavra desempenha um papel mágico, pois foi apenas um ponto em que Deus disse: faça-se a luz, que o princípio do Logos pôde ser criado. Como se até o Criador precisasse separar o conceito de luz do seu próprio caos interior e dar-lhe um nome antes de poder torná-lo manifesto na realidade exterior. Eu vou dar uma pequena pausa aqui e gravo um terceiro vídeo para a gente finalizar esse capítulo do Imperador com algumas considerações. Até breve.